Oi, pessoal, eu sou a professora Cris Furk e hoje a gente vai falar de seguro ambiental, principalmente depois da tragédia de Brumadinho e depois do acidente ocorrido em Mariana. Porque em Brumadinho, estima-se que os prejuízos chegaram a 4 bilhões e meio de dólares. Isso sem considerar os prejuízos da própria Vale, considerando apenas os prejuízos de terceiros que foram atingidos pelo acidente e os prejuízos para o meio ambiente. E esses prejuízos para o meio ambiente, pessoal, podem ter uma cobertura securitária correspondente. E essa seria a cobertura do seguro ambiental ou seguro de riscos ambientais. E esse tipo de seguro no Brasil, pessoal, sofreu um aumento, né, de 18% nas vendas em 2018, o que representou um total de 80 milhões de reais em prêmios pagos pelos segurados aos seguradores, o que é muito pouco consideradas as atividades de risco exercidas no Brasil, principalmente a exemplo das barragens de minério de ferro. E alguns representantes e securitários entendem que essa demanda em 2018 aumentou porque as pessoas descobriram, pessoal, que as apólices de responsabilidade civil das empresas, que também cobrem eventos naturais e danos causados ao meio ambiente, têm limitações e não seriam apólices capazes de cobrir todos os prejuízos das empresas. Porque vejam, a apólice de seguro de responsabilidade civil é aquela que serve para reembolsar o segurado quando ele paga para um terceiro uma quantia correspondente ao prejuízo causado. Isso sempre em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou acordo autorizado pelo segurador. Então, a apólice de seguro de responsabilidade civil geral inclui também algumas coberturas em relação ao meio ambiente. Mas essas coberturas, pessoal, são bastante limitadas. Inclusive, essa é a razão pela qual acredita-se que a venda de seguros de riscos ambientais no Brasil cresceu tanto em 2018. Quer dizer, cresceu apenas em relação a 2017, mas não tanto quanto deveria ter crescido, tendo em vista a capacidade dessa apólice de seguro de riscos ambientais em face de uma apólice de responsabilidade civil geral. Porque vejam, as apólices de seguros de responsabilidade civil geral, elas cobrem apenas os danos causados a terceiros e não cobrem, pessoal, principalmente os danos sofridos pela própria empresa. Então, esses danos sofridos pela empresa, também pelos terceiros e ao meio ambiente, somente poderiam ser cobertos numa apólice de seguro de riscos ambientais e não numa apólice de seguro de responsabilidade civil geral. Então, existem algumas diferenças entre essas duas apólices e, principalmente, na apólice de responsabilidade civil geral, existe um limite para a cobertura das agressões ao meio ambiente. Limite esse que é bastante diferente na apólice de seguro de riscos ambientais. Uma outra observação é que a apólice de responsabilidade civil geral, pessoal, cobre apenas 72 horas, né? Isso 72 horas a partir do acontecimento do acidente. E essa cobertura no seguro de responsabilidade, no seguro de riscos ambientais, não tem uma limitação de tempo. Inclusive porque a apólice de riscos ambientais é capaz de cobrir a poluição gradual, ou seja, um derramamento contínuo, por exemplo, de resíduos no leito do rio, né? Essa cobertura
gradual, para poluição gradual, não ocorre no seguro de responsabilidade civil geral. Na apólice de RC, só existe cobertura para a poluição acidental e poluição súbita. E isso diminui muito a cobertura dos prejuízos sofridos pelo segurado. Nesse caso, por exemplo, uma empresa que teria causado danos, inclusive ao meio ambiente. Os valores nas apólices de responsabilidade civil geral são muito inferiores, né? Tem limitações muito grandes. E a apólice de riscos ambientais é capaz de cobrir, além dos prejuízos da própria empresa, os prejuízos dos terceiros e a recomposição, a reabilitação do meio ambiente, inclusive com medidas de salvamento. E isso é bastante diferente do seguro de responsabilidade civil geral. Ademais, o seguro de riscos ambientais, pessoal, também poderia cobrir, nessas hipóteses, as custas processuais e indenizações, tanto para terceiros quanto para o próprio meio ambiente. Então, a gente percebe que a apólice de riscos ambientais é uma apólice muito mais completa e especificamente destinada à cobertura de acidentes e desastres que tenham uma repercussão na natureza muito grande. Repercussão essa que essa apólice de riscos ambientais é capaz de garantir, diferente da apólice de seguro de responsabilidade civil geral. Pessoal, se tiverem dúvidas, nos enviem, mandem também as críticas e as perguntas também. Um beijo e até o próximo encontro!